Salve, salve, meu aluno, tudo bem contigo? Professor Thiago Vidal pintando na telinha para falar sobre o que? Obviamente, direito administrativo. O recorte de hoje se dará em um dos temas de maior incidência para sua prova. Seja ele cobrado direta ou indiretamente, responsabilidade civil do Estado é tema quente, sempre recorrente em provas. Perfeito? Então, obviamente, que a gente vai ter que dar uma olhada com mais carinho quais são suas especificidades, os requisitos, teorias. A gente tem que conhecer a regra e tem que conhecer quais são as exceções também. Perfeito? Então, olha só. O nosso bate-papo de hoje, ele vai se dar em relação aos elementos, ok? Para a caracterização da responsabilidade civil do Estado. Quando você pensa, quando você lê sobre esse tópico, o que tem que vir à sua cabeça? A ideia de que se a administração pública, mediante a ação, as atividades funcionais dos seus agentes que integram os seus quadros, ela venha a causar um dano a terceiro, ok? Um dano ao particular, por exemplo, obrigatoriamente ela deverá ter o dever de indenizar a pessoa que veio a sofrer qualquer espécie de dano. Então, a ideia de responsabilidade civil do Estado é a forma sob a qual a administração pública responde quando causa um dano, perfeito, perante terceiros. A ideia basicamente é essa. Show de bola, professor! Quando a gente toca no tema responsabilidade civil do Estado, a leitura do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ela é obrigatória, beleza? Porque é exatamente desse comando constitucional que a gente extrai o raciocínio, melhor dizendo, nós conseguimos extrair a regra, ok? Aplicada em relação à administração pública. Por que eu estou falando que é a regra? Porque a gente vai ver que tem várias exceçõezinhas, várias teorias que são aplicáveis em relação à responsabilidade da administração. Beleza, professor? Você já falou então que a gente tem uma regra. Qual que é essa regra? E é exatamente a que está estampada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, é a chamada responsabilidade civil, ok? Objetiva. Tá bom, professor, mas o que isso significa? Responsabilidade civil objetiva. Significa nada mais, nada menos, meu querido aluno, que nós temos que analisar a presença de 3 elementos e somente 3 elementos que ensejam o dever de indenização por parte do Estado. Sério, professor? Só 3? Sim, essa é a ideia de responsabilidade civil objetiva, ok? Você bem sabe, já bem estudou as teorias, a evolução das teorias aplicadas em relação ao Estado, e aí a gente chega na chamada teoria do risco administrativo. Nós veremos em momento oportuno quais são suas principais características, causas excludentes e atenuantes, mas a ideia, basicamente, é lembrar que responsabilidade civil objetiva pressupõe 3 elementos. Quais são esses 3 elementos, professor? A gente vai passar a analisá-los a partir de agora. Então vem comigo aí, no seu materialzinho já está pintando aí, ó, responsabilidade civil do Estado. Sempre gosto de frisar que essa expressão Estado indica a administração pública, tá? É nesse sentido. Então muita gente às vezes confunde do Estado e a responsabilidade civil da União, dos municípios. Não tem nada a ver com entes políticos, perfeito? Então essa expressão é lato sensu. O que diz lá a responsabilidade? Nossa Constituição, em seu artigo 37, parágrafo 6º, adotou a responsabilidade objetiva como regra. É o que eu disse para vocês. Dessa forma, fica afastada a comprovação de dolo ou culpa na atuação do agente público
que representa o Estado. E olha só, eu acabei de falar para vocês que necessariamente nós precisamos de 3 elementos, quais sejam conduta, nexo de causalidade e resultado danoso. Perfeito? Então olha só, vem aqui comigo. Se liga, porque quando a gente fala em responsabilidade, a gente tem que enxergar uma conduta, seja ela comissiva, seja ela omissiva, e nós vamos ver aqui que tem uma diferença para a aplicação da responsabilidade, mas basicamente a conduta é o primeiro elemento, ok? Em decorrência dessa conduta, eu preciso conseguir enxergar o chamado resultado, ok? Resultado esse, obviamente, que vem a causar um dano ao patrimônio do terceiro. Joia? E a ponte, o elo, ok? A cola que deve existir entre conduta e resultado é o que a gente chama de nexo causal, também conhecido como nexo de causalidade. Perfeito? Então, olha só, é com base nesse esqueminha aqui que você vai lembrar de responsabilidade civil, ok? Nexo causal. Pintou conduta, pintou resultado danoso e a gente consegue enxergar o liame, o link entre ambos, que dentro do direito administrativo é chamado de nexo causal, ok? A gente pode pensar em dever de indenização por parte do Estado. Simples assim. Ah, professor, mas eu já estudei direito penal. Lá no direito penal, além da conduta, além do resultado, além do nexo, a gente precisa do elemento subjetivo. Segura a onda aí, porque já já a gente vai ver a ideia de elemento subjetivo. Mas como eu disse, se a gente tem regra, a gente parte sempre dela, perfeito? Então, responsabilidade civil objetiva, conduta, resultado danoso e nexo causal, ou também chamado de nexo de causalidade. Tranquilos? Beleza? Vem comigo, volta aqui para o material então, que a gente vai exatamente conseguir enxergar a ideia da teoria adotada no nosso sistema, que é a chamada teoria do risco administrativo. Consiste na possibilidade que o particular tem de requerer do Estado indenização por danos materiais, morais ou estéticos, dispensando a comprovação de dolo ou culpa por parte do agente que praticou o ato antijurídico. Se liga nesse bizu. Este ato pode ser lícito ou ilícito. E é aqui exatamente onde eu queria chegar, meu querido aluno. Perceba, se eu consigo enxergar estes 3 elementos, que nem sempre vão aparecer estampados na redação da questão, eles podem vir dentro de um contexto, dentro de uma situação hipotética, então lhe cabe aí saber identificar, ok? Os 3 elementos, nem sempre a banca dá esse mole de trazer de forma explícita, mas de uma forma ou de outra, conseguiu identificar os 3 elementos, show de bola. Não precisa nem de dolo e nem de culpa, elemento subjetivo, tampouco há necessidade da conduta ser ilícita. Como assim, professor? O Estado vai ter dever de indenizar mesmo praticando uma conduta lícita por parte dos seus agentes? Seus agentes, quando desempenham as suas atribuições, as suas funções, eles poderão ser responsabilizados? Leia-se, a administração poderá ser responsabilizada? Sim, é exatamente essa a ideia, ok? A responsabilidade civil objetiva, ela não faz distinção entre atos lícitos ou ilícitos. Quer ver só uma questão que pode aparecer na sua prova? E aí eles tentam confundir com a matéria lá do direito penal? O agente público agindo amparado por uma excludente de ilicitude causa dano a terceiro, ok? Só que essa excludente de ilicitude lá no campo do direito penal, perfeito? Por exemplo, ele tem atuado em legítima defesa, ok? Mesmo o fato sendo típico, mas não antijurídico, lá no direito penal, sujeito para se defender efetuou disparos com arma de fogo, por exemplo, e veio atingir veículo estacionado na rua. Joia, a administração pública
terá o dever de indenizar? Percebam, a atuação do policial ela foi lícita, joia? Ele estava amparado pelo ordenamento jurídico dentro daquela situação. Mas para o direito administrativo pouco importa, porque se teve conduta, efetuou disparos, resultado danoso, quebrou, perfurou o veículo, teve nexo causal do disparo, adveio a produção do resultado danoso? Sim, mesmo diante de uma conduta lícita, enseja-se o dever de reparação de dano. Fechou? Tranquilinho? A ideia da teoria do risco administrativo é exatamente essa. A partir do momento que a administração pública ela desempenha suas atividades, assume o risco se, em decorrência delas, vier a produzir algum resultado danoso. Então, via de regra, apareceu os 3 elementos, enseja dever de indenização. Tranquilo? Vem comigo aqui no material, porque a gente tem uma observação importante também, ok? Nas condutas omissivas, que serão tratadas em momento oportuno, a responsabilidade será subjetiva via de regra. Vou deixar essa observação para que você já tome conhecimento, ok? Mas a gente vai fazer agora a análise de quais são as estruturas, as entidades que se submetem à responsabilidade civil, beleza? Para você que já está ligado e antenado e já vem estudando o direito administrativo, não vai ter nenhuma dificuldade em identificar que quando a gente trata de Estado, leia-se administração, envolve a administração direta, ok? Também chamado, integrada pelos chamados entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. A gente também consegue enxergar aí a administração indireta e suas entidades administrativas, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Só que olha só que interessante, aos particulares também se aplicam as regras da responsabilidade civil do Estado, ok? Então, quando tiver particulares que prestem serviços em nome da administração, a gente também aplica a regrinha da responsabilidade objetiva. Vem aqui comigo, importante, porque esse conjunto, ok? A ideia de responsabilidade aqui, ó, objetiva, ela se aplica tanto à administração direta quanto à administração indireta. Todo mundo que eu falei ali, elenquei para vocês. E também aos particulares que prestam serviços em nome da administração. São os chamados delegatários, concessionárias e permissionárias. Perfeito? Então, quando você sofre um acidente em uma rodovia que é pedagiada, que é cuidada, que os serviços de manutenção são feitos por concessionárias, por pedagiadoras, elas serão responsáveis objetivamente pelos danos causados aos particulares. Fechou? Tranquilo? Cuidado, porque quando a gente fala em administração direta, ok? A gente lembra dos entes políticos. Quando a gente fala em administração indireta, a gente lembra das entidades administrativas. Só que olha só a observação que eu faço especificamente em relação à administração indireta. Se liga. Se for sociedade de economia mista, ok? Ou empresa pública, a gente tem que ter muita atenção em relação às suas atividades. Como assim, professor? Você acabou de ver comigo que uma sociedade de economia mista e que uma empresa pública se sujeitam à responsabilidade civil objetiva, desde que sejam prestadoras de serviço público, ok? Então, olha só, sociedade de economia mista e empresa pública, desde que sejam prestadoras de serviço, ok? Prestadoras de serviço. Muito importante essa observação. Por que, professor, tem que ser prestadoras de serviço? Porque você bem sabe, meu aluno, que estas entidades, estas pessoas jurídicas de direito privado, podem ser constituídas
como prestadoras de serviço ou exploradoras de atividade econômica. E quando forem dessa segunda espécie, exploradoras de atividade econômica, aí a gente vai aplicar as regrinhas de responsabilidade civil subjetiva. É exatamente o que está aqui no manual como observação para vocês. Então se liga, empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas se submetem à responsabilidade civil subjetiva. Perfeito? Então, muito cuidado, porque se a questão não traz especificidade, muito provavelmente ela vai ser passível de anulação. De acordo com os termos, com a literalidade do artigo 37, parágrafo 6º, as entidades da administração, os entes da administração direta e as entidades da administração indireta que sejam prestadoras de serviço público se submetem a essa espécie de responsabilidade. Fechado? Tranquilinho? Então bora avançar? Beleza, professor. Então, dentro dessa ideia, a gente tem os 3 pilares: conduta, resultado e nexo de causalidade. O que significam aí cada um deles? Está aí na tela para vocês o primeiro elemento apto a ensejar responsabilidade civil, que é a chamada conduta, ok? Significa nada mais, nada menos do que ação ou omissão que deve ser realizada pelo agente, estando ou não em horário de serviço, desde que se aproveite da qualidade de agente público para causar dano. Ok? Então, dentro da conduta são abrangidas tanto a ação quanto a omissão. Tanto o fazer quanto o não fazer. Cuidado, porque o recorte em relação à aplicação da responsabilidade civil objetiva, ela se dará somente em relação às condutas comissivas. Perfeito? Então, dentro desse esqueminha aqui, ó, quando a gente pensa em conduta, a gente vai ter que pensar em uma conduta comissiva, ok? Comissiva por quê, professor? Uma conduta positiva, um fazer, ok? Lembra da ideia do fazer, joia? Por quê? Nós temos hipóteses específicas no caso de omissão por parte do Estado. Então, a regra, para a gente resumir, é que a conduta, que é o primeiro elemento, ela deve ser comissiva, um fazer por parte do agente, ok? Que venha produzir um resultado danoso, seja dano, normalmente é dano a título material, um dano material, financeiro, econômico, mas pode ser dano moral também, ou dano estético. Não tem problema nenhum, perfeito? A ideia, a expressão, resultado danoso, ele abrange todas essas espécies de dano. E o chamado nexo de causalidade, que é aquele elo entre conduta e resultado. Quer ver só uma dica bem tranquila e aí você nunca mais erra em prova? Normalmente, nós veremos, em momento oportuno, as excludentes de responsabilidade. Quando você consegue quebrar, por exemplo, o nexo causal entre conduta e resultado, você demonstrou que o resultado, embora ele exista, ele não decorreu da conduta do agente que praticou, ok? A ideia aqui é simples. Se você, na hora da sua questão, esconde a conduta, elimina a conduta, beleza? Se o resultado ele some junto com a conduta, significa que tem nexo de causalidade, que ambos estão ligados. Se você eliminou a conduta, mas o resultado permaneceu, a conduta do agente não fez diferença nenhuma, porque o resultado seria provocado da mesma forma, aí a gente fala o quê? Na inexistência de nexo de causalidade. Fechou? Tranquilício? Bora voltar aí para o material. Então, a ideia de responsabilidade baseada na ação ou omissão, aqui especificamente em relação a condutas comissivas. Beleza? E além da conduta, professor, o que eu preciso também? Resultado danoso. Também é pressuposto para a responsabilização da administração a existência de um resultado que acarrete dano à vítima. Este dano pode ser de ordem material, moral ou ainda estético.
Muito cuidado com essa expressãozinha. Vira e mexe, ela aparece em prova. O mero desconforto causado ao particular não enseja o dever de reparação, ok? Às vezes aparece, além de mero desconforto, mero dissabor. Aqui, ó, dissabor. Joia? O mero aborrecimento, o mero dissabor não enseja dever de indenização por parte do Estado. Bacana? Tranquilos? Outro detalhezinho, resultado danoso, professor, é equivalente a prejuízo? Não necessariamente, ok? Então, muito cuidado, já vi questão de prova nesse sentido também. Por exemplo, a administração pública, ela mantém uma escola, ok? E essa escola lá na frente da escola vai ter o carrinho de lanche do particular, ele aproveita, né, o horário de saída dos estudantes para fazer o dinheirinho dele, tem aquela loja atravessando, né? Pode reparar, toda escola pública na frente tem o quê? Uma loja de doce, né? A iniciativa privada não é boba nem nada, pegou o ponto ali, beleza, a molecada sai da escola e vai comprar porcaria, né? Chiclete, bala, doce, ok? A administração entende que a escola não é mais necessária e aí fecha essa escola. Legal? Perceba, o dono do carrinho de lanche, o proprietário do estabelecimento comercial que vendia doce, em tese vai ter prejuízo porque a sua renda vai diminuir. O fluxo de clientes, a molecada da escola diminui, mas isso não implica o quê? No dever de ressarcimento. Então, muito cuidado, porque causação de dano não pode ser tratado como sinônimo de causação de prejuízo, beleza? Dentro do contexto da questão, você vai ter que saber diferenciar quando a banca assim o exigir. Fechado? Bora avançar aí, ó. E aí a gente tem, obviamente, aquele terceiro elemento chamado de nexo de causalidade ou nexo causal, que se faz imprescindível a demonstração do liame entre a conduta praticada e o resultado danoso produzido. É o que se chama de nexo de causalidade. Ou seja, a conduta deve ser determinante para a produção do resultado. Faz aquilo que eu te ensinei, que eu passei o bizu. Eliminou a conduta. Se o resultado desaparece junto, significa que um depende do outro. Significa que existe nexo de causalidade. Fechou? Tranquilo? Então vem comigo, olha só. Dentro da ideia inicial de responsabilidade civil do Estado, que está previsto lá no artigo 37, parágrafo 6º, a gente aplica a teoria da responsabilidade civil objetiva. Por que que ela é objetiva, professor? Porque não são analisados elementos de ordem subjetiva. Essa aqui é a regra. E se tem regra, tem exceção. Você já sabe que nos casos de omissão da administração, por exemplo, a gente aplica outra teoria, outra espécie de responsabilidade. Ok? E para a gente fechar o raciocínio, lembrou, conseguiu identificar conduta, resultado danoso e nexo de causalidade. Se eu tenho esses três pilares, ok? Muito provavelmente, se você identificou, a ideia aqui é que é possível, né? Aliás, um dever da administração a reparação do dano. Bacana? Beleza? E para quem que aplica essa espécie de responsabilidade, professor? Administração direta, leia-se, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Estas duas últimas, desde que sejam prestadoras de serviço público, ok? E para finalizar o balaio, também se aplica responsabilidade objetiva às delegatárias. São as chamadas concessionárias e permissionárias prestadoras de serviço público. Fechado? Espero que você tenha curtido então e vejo você nos próximos episódios. Grande abraço e até a próxima.